Olá, amigos, paz e graça no coração de vocês. Vamos estudar juntos a lição dessa semana? Olha, como eu gostaria de estar aí juntinho de você para poder estudar esta lição. Ela vem com o tema, então, aí, capacitação do Espírito Santo para testemunhar. Sabe, o verso de hoje, eu posso tirar aqui várias lições para nós. O texto diz o seguinte: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a ousadia e coragem saíram para anunciar a palavra de Deus. Ah, meu amigo, você quer ter uma experiência com o Espírito Santo? A primeira lição que eu aprendo aqui é que a experiência com o Espírito Santo, ela é precedida por uma vida de oração e comunhão. Quanto tempo você tem gasto estudando a palavra de Deus, orando e relacionando com Deus? Quanto tempo você tem gasto? Os discípulos aprenderam isto. Então, não há experiência com o Espírito Santo sem uma vida de oração. Entenderam? A segunda lição que eu tiro aqui é que no lugar onde eles estavam ali começou a tremer, sabe? A experiência com o Espírito Santo, ela faz coisas sobrenaturais. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano, nós sempre aplicamos esse texto para a nova terra, para o que Jesus foi no céu preparar para nós, mas na realidade, no contexto ali, Paulo está se referindo à ação do Espírito Santo. Lembra quando eu estudei com você a segunda lição desse trimestre? Eu disse que nós não podemos imaginar o que o Espírito Santo pode fazer por meio de nós. A obra, ela pode alcançar muitas pessoas. Terceira lição, quer você ter uma experiência com o Espírito Santo? Isto é algo crescente. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Sabe, não é algo por uma única ocasião, uma única experiência. Ela é para que você possa crescer mais e mais. Então, é algo crescente. Você precisa crescer e estar cheio, e cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo. Uma outra questão é para testemunhar. E aí então eles saíram para testemunhar. Aqueles que têm uma experiência com o Espírito Santo, ele é uma fonte a jorrar. Foi isso que Jesus disse à samaritana, lá no poço de Jacó, no capítulo 4, versículo 14, do livro de João, e no capítulo 7, o verso 37 e 38, ele repete isto. E a última lição que eu tiro desse texto é que aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo, ele anuncia a palavra. Não é outra coisa. É a palavra que ele, então, leva, que ele anuncia. E nós estaremos estudando isso aqui hoje, tá bem? Bom, os tópicos da lição desta semana, o primeiro dela vem mencionando Jesus e a promessa do Espírito Santo. Sabe, Jesus estava ali com os discípulos na última ceia e eles já imaginavam que alguma coisa iria acontecer. Jesus podia perceber ali a preocupação no coração deles, e uma das maiores preocupações do ser humano é ficar só. E Jesus, então, compreendendo isso, ele faz a promessa no capítulo 14, o verso 16, a seguinte promessa: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós.
Jesus então aqui prometeu o outro Consolador. A palavra aqui é Paracletos, que vem, né, aí também da raiz do verbo parakaleo, que quer dizer aquele que está junto, está ao lado. Já em latim foi colocada a palavra advocalos, que vem então o termo advogado, aquele que cuida, aquele que está junto ali, tá? Essa seria a ação do Espírito Santo. Na realidade, o Espírito Santo, ele veio para representar o primeiro Paracletos, que é Jesus. Ele foi então o substituto de Jesus aqui, movendo, agindo, estando presente de forma direta aí na vida dos discípulos. E sabe o que me encanta? É que aquele mesmo Espírito Santo que esteve lá na criação, aquele mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus, porque Jesus disse isso, né? O Espírito Santo vai me conduzir, estará comigo a todo momento. Em Lucas capítulo 4, verso 18, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, este mesmo Espírito que esteve com os discípulos ali, ele está conosco hoje. E ele quer agir dentro de nós e por meio de nós. Que promessa! Que promessa! Sabe, quando Jesus disse ali em Marcos capítulo 16 e verso 15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Posso imaginar o que pensou os discípulos, humildes, a maioria deles, simples pescadores. Mas, em seguida, a partir do verso 16, Jesus então, ali disse, se possível for, vocês vão então aí falar novas línguas, expulsar demônios, curar pessoas. Sabe? Olha o que eu vou dizer para você. Tem um pensamento que diz assim, Jesus não chama os capacitados, mas ele capacita quem chama. Eu quero mudar um pouquinho aí. Jesus não chama os capacitados, mas por meio do Espírito Santo, ele capacita aqueles que se prontificam a ser usados por ele. Esta é a promessa de Jesus. Jesus prometeu então o Espírito Santo, que iria agir nos discípulos e também por meio deles. Você pode ser um agente, trabalhando ali ombro a ombro com o Espírito Santo, em prol então aí de ganhar almas, salvar pessoas. E sabe, quando eu vou para o livro de Atos, na experiência dos discípulos, eu posso ver isso. Em cada momento ali, você que estudou a lição, você que tem aí o folheto, né, a lição desse trimestre, acompanhou aí no capítulo 2, no verso 41 do livro de Atos, depois de Pedro pregar ali no Pentecoste, a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 almas se agregaram à igreja. Olha bem, no capítulo 4, versículo 4, já diz que esse número passou a 5.000. No verso 31, diz que a igreja crescia e crescia. Em Atos 16, verso 15, também diz que a igreja ela crescia em números. Creio que esteja falando alguém que diz assim, mas só se fala em números. Na realidade, meu querido, deixa eu dizer algo para você. Quando Lucas aqui estava se referindo a números, 3.000, 4.000, estava dizendo o seguinte, que esses números representavam pessoas. E o primeiro ponto que devemos lembrar, que quando ele menciona número, é porque são pessoas que deveriam ser lembradas. São pessoas que deveriam ter um carinho. E como que eu ia compreender e saber quem é essas pessoas sem eu poder ter uma meta, um objetivo? Tá? E esse é o segundo ponto. Uma questão maior também é para a questão da organização da igreja. Foi o objetivo de organizar. Sabe por quê?
o Espírito Santo, ele não quer salvar 10, 100. Na realidade, o alvo do Espírito Santo é o mundo todo. É o mundo todo. Mas o maior objetivo de Lucas no livro de Atos é dizer que ali estava uma igreja capacitada. Ali estava uma igreja realmente cheia do Espírito Santo. Porque quando Jesus ele promete a vinda do Espírito Santo, e no capítulo 16 de João, ele relembra novamente essa promessa que ele havia feito no capítulo 14, e ele diz assim no verso 7. João 16, verso 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E logo em seguida ele diz, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça e do juízo. Entenderam? O Espírito Santo havia de vir para nos capacitar a convencer o mundo. Por meio de nós, é por meio daqueles que se prontificam, é por meio daqueles que, como Isaías diz, eis-me aqui. O Espírito Santo então age para que possamos convencer o mundo primeiro do pecado, da sua condição, da vida longe do Senhor Deus, uma vida de independência para uma vida de dependência de Cristo. E ao ele então reconhecer isso, aí vem da justiça, quer dizer, ele saber discernir entre o que é certo, o que é o errado, e depois do juízo, poder entender que esse é o momento de nos preparar, porque haverá um dia em que nós vamos prestar contas com Deus. Esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer por meio de uma igreja capacitada e por meio daqueles que se prontificam a Ele. Sabe, o Espírito Santo e o testemunho. Quando eu olho na Bíblia, ao longo da palavra de Deus, eu vejo tantas experiências, como a experiência de Estevão, que cheio do Espírito Santo, foi escolhido para ser ali um dos diáconos da igreja, um daqueles que estariam ali cuidando da igreja. Eu vejo a experiência de Pedro, de João, no capítulo 4, cheio do Espírito Santo, falando com ousadia. Eu vejo a experiência de Filipe em Samaria, indo até o eunuco, levar e ensinar a palavra de Deus. Eu vejo a experiência de Paulo alcançando os gentios. Ah, meu amigo, sabe? É isso que o Espírito de Deus quer fazer. É este o poder que o Senhor quer dar a mim e a você. Quando eu falo poder, eu lembro no livro de Atos, no capítulo 1, e o versículo 8, e eu quero lendo, parafraseando com você este verso. Eu sei que você tem ele aí em mente, e ele nos diz o seguinte, acerca da promessa, ele diz assim, contudo recebereis poder. E quando que este poder vem sobre nós e sobre a igreja? Ele continua, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Você quer estar cheio de poder? Você quer ter este poder? Não há outro meio. Se nós não buscarmos diariamente o batismo, a presença do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí vem então o resultado. Ele diz, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Quer você ter esse poder? Eu vejo esse poder na vida de homens no livro de Atos. Na realidade, até eu me encantei com isso, o autor, Mark Philey, o autor da lição, ele diz que o livro de Atos, que nós hoje como Atos dos Apóstolos, deveria ser mais conhecido como Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos
como um instrumento, trabalhando ali ombro a ombro com ele. Estes homens aqui puderam fazer puderam fazer muito. Porque se conectaram à fonte verdadeira. É o Espírito Santo quem nos capacita. Diante daquela obra, os discípulos foram confortados na certeza de que é o Espírito Santo quem efetua em nós tanto querer como o realizar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que é o Espírito Santo quem nos concede dom segundo lhe apraz. É Ele quem capacita. É isso que o Espírito Santo então quer fazer. Um outro ponto importante, e que está na nossa lição, o Espírito Santo e a palavra e o testemunho. A palavra e o testemunho. Como você quer alcançar pessoas? Como? No livro de Atos, como eu já li com você, eu quero ler novamente, no capítulo 4, verso 31, ele diz então que, assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram testemunhando a palavra de Deus. No verso 31, então, ele menciona que muitos foram transformados ali pela palavra, porque eles saíram anunciando a palavra. No versículo 4 ele diz, entretanto, muitos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram, próximo a 5.000. Era a palavra. Sabe, hoje tem se inventado muitos métodos para alcançar jovens, por exemplo. Muitos foram os métodos para alcançar pessoas. Paulo também tinha alguns métodos. Uma ocasião ele diz assim, fiz de judeu para ganhar os judeus e de grego para ganhar os gregos. Mas sabe qual era a principal ferramenta de Paulo? E qual deve ser a nossa principal ferramenta? É a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Hoje nós temos escutado aí acerca de um dom chamado dom de revelação. Tem pessoas que estão trocando a palavra de Deus por sonhos. Sim, estão trocando a palavra de Deus por alguém que chega dizendo, eu tive um sonho com você, eu tive uma revelação com você, e aí esta revelação, ela está substituindo a Bíblia. E muitas das vezes essas revelações vêm em contrário àquilo que Deus nos ensinou. Por exemplo, tive uma experiência recentemente com uma pessoa que, ao ela estudar através da TV Novo Tempo sobre a questão do sábado, e ela estava ali, até ela disse para mim que estava convicta que o sábado deveria ser guardado a princípio, mas depois então que eu apelei, então por que não vem? Por que não se une a nós para poder então guardar? E ele então disse, olha, eu vou procurar a minha igreja e vou ver o que Deus tem para me revelar esta noite. Ah, meu amigo, interessante que ele procurou o pastor de uma outra denominação, e aí ele disse, olha, Deus mandou revelar para você que o sábado foi abolido. E aí ele preferiu então ficar com esta revelação, e não com a revelação da palavra de Deus. Uma outra coisa que me preocupa é com alguns pregadores hoje. Eu tenho ouvido muitos sermões humanistas. Pessoas que sobem no púlpito, alguns até iniciam o culto lendo um texto da Bíblia, mas logo depois a fecha, conta uma história ou conta um pedaço de um filme no Hollywood,
E ali o sermão todo é baseado naquela história ou na parte daquele filme. Meu amigo, a mensagem de Deus, ela é bíblica. E é por meio da Bíblia que as pessoas devem ser alcançadas. Este é o único método, esta é a única ferramenta. Sabe, quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Ele é o autor. Pedro deixa bem claro isso, que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Paulo diz que esta verdade não foi ensinada por homens, 1 Coríntios 2, verso 13, mas sim ensinada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não vai contradizer, e é por meio da palavra. E a autora Ellen White, a escritora Ellen White, ela diz o seguinte: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente, recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaura a imagem de Deus. A palavra de Deus, ela tem todo o poder. Assim como por ela foi criado todo o universo, é por meio dela que os corações serão transformados. O assim diz o Senhor. Leve a palavra, tá? Acima de tudo, a palavra de Deus. Peça sabedoria e o Espírito Santo vai lhe dar essa sabedoria. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo e que saiba manejar bem a palavra de Deus, que por meio da palavra ele sabe dar razão de sua fé, este é um poder transformador do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, eu queria deixar para você, leia o livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 16, e a partir do verso 13, você vai ver aí a conversão de uma mulher chamada Lídia. Era uma mulher de muita influência, mas ao ouvir a palavra de Deus, num sábado pela manhã, na beira de um rio, ela então se agregou, ela tomou uma decisão ao lado de Deus. Já ali, no mesmo capítulo, no versículo 23 e 24, nós vemos a conversão ali de outro homem, tá? Do carcereiro, que também, ao ouvir a palavra de Deus, tomou a decisão e foi batizado. No capítulo 17, versículo 33, encontramos Dionísio. E no capítulo 18, encontramos aí Crispo. Homens de influência, mas que, quando se foi conhecendo a palavra de Deus, eles então não tinham para onde ir. Tomaram sua decisão e passaram a seguir a Deus junto com os discípulos, levando a mensagem de Deus. Deixa eu colocar algo aqui para você. A obra do Espírito Santo, ela tem dois fatores. Primeiro, na minha e na sua vida. O antes, durante e depois da ação. Como assim, pastor? Antes de você testemunhar, o Espírito Santo está chamando você. É Ele quem chama. Não é a igreja, não é uma comissão da igreja que está chamando você. O chamado para a missão, o chamado para o trabalho, o chamado para testemunhar, esta vem do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo é aquele que capacita, tá? Então ele chama. E se você então se prontifica, saiba que ele vai capacitar você. Hoje, eu que estou aqui falando para você, olhando para mim mesmo,
Eu nunca imaginaria isso. Mas o Espírito de Deus tem me usado. E Ele também pode usar você. Então Ele chama, Ele capacita e Ele cuida, regando a semente que você plantou. A obra não é sua. A obra é do Espírito Santo. A única coisa que Ele pede é que você lança a semente. E se você lançou a semente, saiba que o Espírito de Deus vai regar. Se não agora, mas em um momento, você vai ver esta colheita. Agora, a grande colheita que você vai acompanhar e vai assistir, essa será na eternidade. Muitas serão as surpresas. Muitas serão as surpresas que você vai ter no céu. E como eu gostar, olha, eu almejo esse dia. Quanto eu almejo esse dia. E com relação à pessoa a qual recebeu o testemunho, a mesma coisa. Primeira obra do Espírito Santo. É Ele quem abre os corações. É Ele quem vai à frente. Se você sai de casa orando, pedindo para que Ele esteja à frente, abrindo portas, movendo corações, pode ter certeza que você vai encontrar corações prontos, preparados, receptíveis com relação à palavra de Deus. Durante, quando você está testemunhando, é Ele quem está convencendo, é Ele quem está trabalhando ali no coração. E depois, você terá a alegria, então, de ver esta vida sendo transformada. O antes, Ele abre. Durante, Ele convence. E depois, Ele transforma. Em meu ministério, quanta alegria eu tenho. Quantas pessoas eu vi aí transformadas. A cada batismo, a cada testemunho, a cada experiência, eu posso sentir a ação do Espírito de Deus. Nesta manhã, eu venho fazer um apelo a você. Deixa o Espírito Santo te usar. Eu lembro de um testemunho de Moody, que após ele encontrar com um amigo que tinha saído de um encontro evangelístico, onde Billy Graham havia pregado, indo em direção à sua casa, no caminho encontrou com Moody. E ele disse assim, Billy Graham acabou de dizer que ninguém pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer através de uma pessoa que deixa ser usado por ele. Moody não disse nada, mas sou consigo mesmo. Eu serei este homem. E no seu diário, que foi encontrado, ele diz o seguinte, que por 17 anos, ele buscou diariamente o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E 17 anos depois do encontro com este amigo, ele estava se tornando um dos maiores evangelistas do século passado. Esta mesma obra, Deus quer fazer através de mim e através de você. O poder de Deus que capacita você para testemunhar. Isso está em uma experiência com o Espírito Santo. Só lembrando você, a experiência do Espírito Santo, ela é precedida por uma vida de oração. A experiência com o Espírito Santo é algo crescente. É o dia a dia, você vai crescendo mais e mais em graça, conhecimento, e se torna uma fonte a jorrar. É a experiência com o Espírito Santo que leva você a testemunhar. A experiência com o Espírito Santo é que faz coisas que você não pode imaginar. Faz o chão tremer. Na realidade, falando de testemunhar, faz pessoas ser transformadas. E por último, a experiência com o Espírito Santo. Ele prega e leva o assim diz o Senhor. Que Deus o abençoe. Que essa seja uma realidade na sua vida. Que você seja um instrumento usado por Ele.
Até a próxima lição. Fiquem com Deus.